edificadores tolos e fúteis. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4, verso 11. No mundo como este, a única coisa vital quanto a todos nós é conhecer o Evangelho e sentir seu poder. Não digo isso por ter um interesse antiquário pela história da igreja cristã. A vida está por demais desesperada para isso. Só me interesso por isso porque, como vocês, eu estou no meio da vida. Hoje estamos aqui e amanhã teremos partido e nos defrontamos com decisões tão momentosas que não podemos permitir-nos o luxo de um interesse meramente teórico por estas questões. Somos todos almas viventes perante Deus e o juízo eterno, e esta é a única mensagem que nos pode ajudar. Para mim, não há nada mais trágico do que a incredulidade. Muitos são os que nos dão a impressão de que a coisa mais trágica do mundo é a bomba nuclear. Mas há uma coisa mais trágica, é que há dentro das pessoas algo que as leva a fabricar a bomba. É aí que as pessoas são tão superficiais. Não me refiro somente aos políticos, refiro-me também àqueles que na igreja sempre falam como os políticos. Sua culpa é infinitamente maior. A questão com que nos deveríamos defrontar não é o que as pessoas fazem, porém, por que o fazem. E cabe ao Evangelho levantar essa questão. O mundo está como está, infeliz e conturbado, simplesmente porque rejeita o Evangelho. E dá-se o mesmo com os indivíduos. Estaria você com algum grave problema? Você está envergonhado? Está abatido? Está decepcionado? Sente-se derrotado? É tudo porque você não crê no Evangelho de salvação e de libertação. É por isso que estamos dando atenção a esta terrível condição de incredulidade. Estou dizendo isso tudo por uma só razão. Não permita a Deus que alguém pense que eu estou mirando estes alvos só com o fim de atingi-los e liquidá-los. Não tenho nem energia, nem tempo para fazer isso. Não. Estou pregando como estou porque fico triste pelas pessoas que não creem. Vejo o que elas estão fazendo e vejo o que elas são. Mas elas não veem, e eu fui comissionado para abrir os seus olhos. Estou tentando fazer o que Pedro fez, aspas. Se vocês querem saber realmente, fecha aspas, disse com efeito Pedro às autoridades, aspas, vou dizer-lhes, vocês querem saber por qual autoridade e poder este homem coxo foi curado? A resposta é que esse benefício foi feito por aqueles que vocês rejeitaram. Vocês não conseguem perceber o que estão fazendo? Fecha aspas. Pedro estava preocupado com as suas almas. Ele não estava apenas tirando o corpo. Não estava tentando ser esperto. Ele e João estavam sob julgamento e sabiam que suas vidas estavam nas mãos destas autoridades, as quais podiam fazer com eles o que quisessem. Pedro não estava representando, estava falando a verdade e queria que essas pessoas entendessem. E é com essa esperança que, pela bênção do Espírito, aqueles que até aqui têm rejeitado este Evangelho seja dado perceber exatamente o que estão fazendo. É com essa esperança que estou chamando a atenção de vocês para estas palavras de Atos. É isso que é extraordinário quanto à Bíblia. Ela é intemporal, pertence a todas as eras. Não se pode dizer isso de nenhum outro livro. Naturalmente, em sua loucura, as pessoas dizem exatamente o oposto, não dizem? Os homens e as mulheres modernos não leem a Bíblia. Aspas, fora de moda, obsoleta, fecha aspas, dizem eles. Mas são os livros modernos que ficam antiquados. Os livros de ciência precisam ser revisados constantemente. Em quase todos os assuntos, os manuais de há 40 anos são inúteis hoje. Entretanto, a Bíblia nunca envelhece. Este livro, que é um livro de história, é também um livro que nos mostra o estado do coração humano em pecado.
Ele nos diz a verdade acerca dos homens e das mulheres desde a queda. Como temos visto, o que era verdade a respeito destas pessoas de Atos é igualmente verdade a respeito de todos os que não creem neste Evangelho. E assim estamos examinando juntos esta passagem porque, como também já vimos, é sempre mais fácil você ver algo noutra pessoa do que em você. Então, tendo examinado a natureza da incredulidade, agora vamos dar mais um passo. Ao considerarmos o versículo 11, quero mostrar-lhes mais dois aspectos da incredulidade, quais sejam a sua tolice e a sua futilidade. Pois bem, Pedro assinalou estes elementos citando o Salmo 118, citação ligeiramente modificada. A palavra-chave da citação é a palavra, aspas, edificadores, fecha aspas. Lembre-se de que ele estava se dirigindo às pessoas mais importantes de Israel, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os saduceus, os políticos. Estavam todos lá. Eles constituíam o sinédrio. Eles eram os, aspas, edificadores, fecha aspas, os líderes. Sendo assim, o apóstolo não poderia ter apresentado citação mais adequada. O problema com o qual se defronta a raça humana é, se parecer bem a vocês, o da construção de uma cidade na qual possamos habitar. É isso que significa civilização. Os homens e as mulheres estão convencidos de que podem fazer isso. Mas aqui está o plano de Deus. Ele está construindo uma cidade. E é este conflito, o conflito entre Deus e aqueles que somos chamados a considerar por esta citação do Salmo 118, verso 22. Pedro cita este versículo com o fim de mostrar que Deus sempre ridicularizou esses edificadores e sempre o fará. E se alguma vez esta palavra foi apropriada, é hoje. Vejo aqui, numa só frase, o problema moderno em geral. Aqui está a palavra mais direta aos homens e às mulheres modernos. Antes de tudo, examinemos a tolice da incredulidade nos termos em que nos é apresentada aqui. Ora, a Bíblia tem muita coisa para dizer acerca dos incrédulos. Diz ela que eles erram o alvo, que são blasfemos. Mais vezes, porém, ela diz que, em última análise, eles são tolos, ou nécios, ou loucos. Aspas. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Fecha aspas. Salmo 14, verso 1 e 53, verso 1. O nosso Senhor disse a mesma coisa em sua parábola sobre um homem rico, um homem que se congratula consigo mesmo e com a sua maravilhosa ordenação da sua vida, um homem cujos celeiros transbordam de produtos, tanto que foi necessário construir celeiros maiores. Ele é típico das pessoas de sucesso nos dias atuais. Mas Deus diz, aspas, louco, esta noite te pedirão a tua alma, fecha aspas, Lucas 12, verso 20. O pecador, o incrédulo, é, acima de tudo, um louco. Todavia, a Bíblia não afirma apenas que os incrédulos são tolos ou loucos. Ela o demonstra. Ela mostra que a forma particular que essa loucura assume é o auto-engano. Se as pessoas são enganadas por outras, pode-se dizer que talvez lhes falte entendimento ou que não tenham sido suficientemente cautelosas. Mas os verdadeiros tolos são os que se enganam a si mesmos e que, como a palavra, aspas, edificadores, fecha aspas, mostra, é o problema essencial dos incrédulos. Pedro está dizendo, vocês se consideram edificadores, orgulhosamente se descrevem como edificadores e, no entanto, foi isso que vocês fizeram, aspas. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, fecha aspas. Pois bem, as pessoas a quem Pedro está falando, lembrem-se, eram as que tinham rejeitado o Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus tinha aparecido entre elas. Elas tinham visto o seu rosto bendito, tinham ouvido suas palavras cheias de graça, tinham visto os milagres que ele havia feito, tinham-no visto morrer na cruz e, todavia, insultaram-no, rejeitaram-no, voltaram-lhe as costas. O preconceito as tinha deixado tão cegas que sequer notaram a glória e o milagre. E agora estavam perseguindo estes seus seguidores porque achavam que o evangelho era errado e que o que elas possuíam era certo. Elas eram os edificadores,
O apóstolo, contudo, pôs às claras a loucura desses incrédulos. Mostrou-lhe quão culpados eram de enganar-se a si mesmos. E ele fez isso, primeiro mostrando que eles eram desiludidos juízes de si mesmos. Eles tinham posto um rótulo sobre si mesmos. Tinham dito, aspas, nós somos edificadores, somos homens dotados de entendimento, fecha aspas. Mas Pedro mostrou que a avaliação que eles faziam de si mesmos era inteiramente falsa. Como foi que Pedro mostrou isso? Ele o fez mostrando que eles eram culpados de orgulho intelectual. Por que se diziam edificadores? Porque confiavam em que podiam solucionar os seus problemas. Eles diziam às pessoas comuns, esta é a situação, temos que edificar uma cidade. Até aqui tudo tem sido caótico, tudo tem sido conflito e confusão. Agora nós temos que edificar uma sociedade perfeita. Podemos fazer isso. Temos as plantas e as especificações. Nós somos as pessoas que podem fazê-lo. Nós somos os edificadores. Ouçam-nos. E foi aí que a sua falsa autoconfiança emergiu. Não havia limites para o orgulho deles. Não só achavam que podiam lidar com a situação, eles afirmavam que os seres humanos são criaturas dotadas de tal entendimento que não havia nada além ou acima deles. E não seria justamente essa a causa fundamental da rejeição moderna da fé cristã? Acaso não nos dizem muitos que estamos vivendo numa era científica na qual os homens e as mulheres só creem no que podem ver, demonstrar, provar e checar por experimentação? Não acreditarão em nada que vá além disso. Dizem eles, aspas, a mente humana é capaz de abarcar toda a verdade, fecha aspas. E se você lhes falar sobre o sobrenatural ou sobre o miraculoso, eles dizem, aspas, não acreditamos nisso porque não podemos entendê-lo. Isso não se encaixa em nosso sistema, fecha aspas. Eles são os edificadores, têm confiança no intelecto deles. Eles dizem, aspas, o homem é o centro do universo. Fora do conhecimento humano, não há coisa alguma, fecha aspas. Você não deve falar sobre mistério. Não deve falar sobre intervenção sobrenatural, não deve falar sobre Deus agindo à parte das leis da natureza. Isso é intolerável. O homem, ele tem que ter tudo diante dele e tem que abarcar tudo isso com a sua mente. Ele é um edificador. Seria isso uma caricatura? Penso que vocês concordarão comigo que não é. Que eu lhes estou dando uma acurada descrição da atitude dos homens e das mulheres para com a fé cristã. Eles alegam que não há nada com que eles não sejam competentes para lidar. Eles têm o poder de avaliar tudo, Deus inclusive. Tudo é estendido sobre a mesa para o seu trabalho de dissecação e análise. Eles se sentam como juízes, edificadores. E assim vejam vocês, com este falso conceito sobre si próprios, eles revelam a sua loucura. Eles admitem que a raça humana está em dificuldade, mas estão confiantes em que podem endireitá-la. Eles podem resolver o problema porque têm a capacidade, os cérebros, o conhecimento e a confiança. Rejeitam o evangelho porque têm os seus próprios remédios. Que é preciso? De acordo com eles, só é preciso aplicar a razão. Basta você expor o caso aos homens e às mulheres. Eles são criaturas tão excelentes, têm tão grande intelecto que você só tem que explicar a eles, mostrar-lhes os efeitos de certos pecados, e eles não cometerão mais. Se entenderem que as estatísticas podem provar que álcool demais faz mal, eles vão deixar de beber álcool demais. Mostre-lhes a que leva o desregramento sexual, e eles pararão. Faça-lhes apelos, são animais racionais. Depois você prega moralidade e inculca a ética. Você ensina ideias sociais, você apresenta a filosofia e o pensamento das grandes mentes do século. Para resumir tudo com uma só palavra, educação. É isso que as pessoas precisam. Uma vez que recebam educação, não mais se farão culpadas de excessos. Uma vez que recebam educação, verão que é ridículo as pessoas tentarem solucionar problemas matando uns aos outros e banirão a guerra. Então você introduz as suas ligas a fim de pôr termo à guerra, a Liga das Nações, as Nações Unidas.
Dê a isso o nome que quiser, e as pessoas têm certeza de que isso pode ser feito. São muito confiantes. Elas dizem, aspas, não nos fale sobre o sobrenatural, não precisamos de coisas desse tipo. Os seres humanos são criaturas racionais, e esta é a maneira de pôr o seu mundo em ordem, fecha aspas. Mas isso nunca. Não seria essa a posição de todos os humanistas da atualidade? Eles estão confiantes que têm competência para fazer diagnóstico e têm capacidade para produzir os remédios apropriados. Entretanto, eu resumo tudo isso dizendo que não passa de supervalorização do ego, os edificadores. A humanidade ei-la e ela tomou o lugar de Deus. É assim que o auto-engano se mostra. Mas espere um minuto. Os homens e as mulheres mostram a mesma tolice de outra maneira, e esta é outra parte do seu auto-engano. Eles não são somente frustrados juízes de si mesmos, são também frustrados juízes de pedras. O que um edificador quer não é a pedra apropriada? Especialmente quando se trata da grande, aspas, pedra de esquina, fecha aspas, que sustenta as paredes maiores e as mantém juntas e constitui uma base sobre a qual se pode construir tudo. A pedra de esquina. Os edificadores precisam ter olho para pedras. Naturalmente, os amadores não sabem, não entendem, porém os construtores têm conhecimento, sabem das pressões e tensões, entendem de peso e suspensão. São peritos em pedras, mostram ao edificador a pedra certa e ele de imediato a reconhece. Aspas, é justamente esta, fecha aspas, diz ele. No entanto, conforme o ensino da Bíblia, é exatamente isso que estes líderes religiosos não fazem e não podem fazer. Aspas, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, fecha aspas, rejeitaram-na. Ali estava uma grande pedra, digamos, oferecendo-se a eles, e eles olharam para ela e se foram com desdém. Aspas, inútil, fecha aspas, disseram, aspas, não podemos incomodar-nos com ela, joguem-na fora, fecha aspas. Ora, esta é a tragédia descrita nos 4 evangelhos e a tragédia para a qual é dirigida a nossa atenção tantas vezes aqui em Atos dos Apóstolos, especialmente logo no início. Pedro fala da, aspas, pedra, fecha aspas. Aqui também em sua carta, 1 Pedro 2, versos 4 e 6. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre Jesus de Nazaré. Subitamente ergue-se ali, na própria Palestina deles, esta bendita pessoa, Jesus de Nazaré, nascido numa manjedoura, o menino que com 12 anos de idade pôde confundir os doutores da lei no templo e que, aos 30, foi operador de milagres, maravilhoso pregador e mestre. Todavia, aí estão os peritos, os mestres religiosos, fariseus, políticos, saduceus, doutores da lei, sumo sacerdote, os principais homens, e eles olham para ele e dizem, aspas, quem é este sujeito que se apresenta dizendo-se mestre? Fecha aspas. Aspas. Como sabe estes letras, não as tendo aprendido? Fecha aspas. João 7, verso 15. Aspas. Com que autoridade fazes tu estas coisas? Fecha aspas. Marcos 11, 28. O apóstolo Paulo resumiu tudo isso para nós em 1 Coríntios 2, verso 8. Aspas. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, a sabedoria de Deus, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Fecha aspas. Eis aqui o teste do bom edificador. Seria ele capaz de escolher algo sólido, durável, que pode aguentar pressão e tensão? Estes líderes judeus que se diziam, aspas, edificadores, fecha aspas, queriam algo bastante grande e bastante grandioso para fazerem seu mundo e sua civilização, mas rejeitaram o Filho de Deus. A suprema tragédia de toda a história é que quando os homens e as mulheres são confrontados pelo único que pode resolver os problemas e responder às perguntas, eles o rejeitam com escárnio e mofa. No entanto, os líderes judeus não rejeitaram somente as Jesus de Nazaré e seu ensino, eles consideravam o ensino apostólico sobre sua morte como o cúmulo da loucura. Aspas, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, fecha aspas. 1 Coríntios 1, verso 23. Eles zombavam da ideia de que alguém morrendo numa cruz pudesse ser o salvador do mundo. Achavam isso monstruoso, ridículo.
aspas, o sangue de Cristo, fecha aspas, diziam eles, aspas, nem me fale nesse lixo, fecha aspas. Os homens e as mulheres ainda dizem isso, porém estão rejeitando o plano de salvação. Não seria interessante ver as coisas acerca do Evangelho às quais as pessoas se opõem? É sempre aí que os edificadores se traem. Muitos hoje acreditam que Jesus foi um homem perfeito, mas diga-lhes que ele é Deus e eles odiarão isso. Aceitarão o seu ensino moral, não porém os seus milagres. Acreditarão que ele sofreu a morte de um pacifista que o mundo não entendeu e trágica e erroneamente lhe impôs a morte. Tudo isso é certo. Há até algo de belo e maravilhoso nisso. Contudo, se você lhes disser que Deus, aspas, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, fecha aspas, Isaías 53, verso 6, eles se enfurecerão e dirão que isso é ultrajante e imoral. Se você disser que, aspas, pelas suas pisaduras fomos sarados, fecha aspas, Isaías 53, verso 5, eles insultarão você. Quando você lhes disser que ele ensinou a doutrina do novo nascimento e que ele não veio ao mundo meramente para ensinar e melhorar homens e mulheres, mas para dar-lhes nova vida e habilitá-los a, aspas, nascer de novo, fecha aspas, nascer do alto, do Espírito, eles lhe mostrarão os dentes e dirão que você os está insultando. Aspas, somos nós tão maus que precisamos disso? Fecha aspas. Perguntam eles. São essas as doutrinas que eles fazem objeção e eles insultam todos os que pregam tais coisas. Novo nascimento, regeneração, o poder do Espírito Santo em nós. São essas verdades que levam os edificadores a trair-se, revelando-se frustrados juízes das pedras que lhes são oferecidas, quando eles tentam erigir uma cidade. E, finalmente, estes edificadores são expostos como fraudes pelas pessoas comuns. Note o versículo 4 desde o capítulo, é muito interessante. O versículo 3 diz, aspas, e, isto é, as autoridades lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde, fecha aspas. Então o versículo 4 acrescenta, aspas, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000, fecha aspas. Isso é maravilhoso. Foi isso que o apóstolo Paulo observou em Corinto. É onde, aspas, a sabedoria deste mundo, fecha aspas, sempre se mostra como a loucura que ela realmente é. 1 Coríntios 3, verso 19. O nosso Senhor mesmo tinha ensinado que o mundo o rejeitaria. Em sua parábola sobre o homem que tinha 2 filhos, o pai disse aos 2 que fossem trabalhar na vinha. Um deles disse, aspas, não vou, fecha aspas, mas depois mudou de ideia e foi. O segundo filho disse, aspas, eu vou, fecha aspas, mas não foi. Então o Senhor fez a pergunta, aspas, qual dos 2 fez a vontade do pai? Fecha aspas. Seus ouvintes responderam, aspas, o primeiro, fecha aspas. Então lemos. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 21, versos 31 e 32. Ali estavam as autoridades recusando, ficando fora, e as pessoas comuns, os cobradores de impostos e as prostitutas entrando em grandes grupos no reino. E isso estava se repetindo aqui em Atos. Por isso o apóstolo Paulo lembra aos cristãos coríntios que foram os, aspas, sábios e prudentes, fecha aspas, que rejeitaram o evangelho. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, versos 26 a 28. E essa tem sido a maravilhosa história da igreja cristã e da fé cristã através dos séculos sucessivos. O que a sabedoria deste mundo não tem conseguido fazer, o evangelho fez. E enquanto os sábios e os prudentes permaneciam do lado de fora, criticando e desprezando, vivendo uma vida de pecado e de vergonha e morrendo em desespero, pessoas simples, ignorantes, comuns, às vezes procedentes das sarjetas da vida, têm entrado no reino
têm se tornado santas e têm morrido triunfalmente. Oh, a inenarrável loucura dos edificadores dessa gente esperta que pensa que entende e que tem conhecimento. Oh, a fatal autoconfiança que acredita que pode endireitar as coisas e que tudo tem que sujeitar-se à crítica do intelecto. Oh, a loucura disso tudo! Todavia, permitam-me que agora eu lhes diga uma palavra sobre a futilidade da incredulidade, e esta, naturalmente, é ainda mais grave. Não há nada no mundo que seja tão fútil como a incredulidade. É tudo prosa, nada senão prosa, foi o que Pedro expôs em sua citação do Salmo 118. Ali estavam estas autoridades inteligentes, estas pessoas que falavam tanto e que ensinavam outras. Que fizeram elas? A resposta é nada. Estaria eu exagerando? Bem, vamos colocar isso num teste simples. O que cabe a um edificador fazer é edificar. Construtor negligente é coisa que existe, não é? E é sempre bom de prosa. Entretanto, vocês não o provam por sua prosa, e sim pelo edifício que ele constrói. Observem, então, as pessoas do mundo atual que rejeitam o evangelho com tanto escárnio e zombaria como fizeram estas autoridades de Jerusalém logo no início da igreja cristã. Muitos hoje são edificadores, preocupam-se, dizem eles, com a sociedade, com o povo, com o estado em que se encontra o mundo. São eles os humanistas que rejeitam o evangelho acreditando que eles próprios podem endireitar as coisas. Façamos então uma pergunta simples. Que é que a civilização fez? Durante longo tempo, segue ela seu curso? E que foi que ela produziu realmente? Não seria a hora de começarmos a examinar o edifício? Não queremos prosa, queremos resultados. Mas que é que os edificadores produziram? Há uns 60 ou 70 anos, a igreja começou a pregar um novo evangelho. Foi denominado, aspas, evangelho social, fecha aspas. E a igreja o vem pregando desde então. Diz ele, aquele velho evangelho, aquela velha mensagem evangélica, sempre foi pessoal. Mas isso é errado e até anti-escriturístico e imoral. Precisamos de um evangelho social, um evangelho que endireite as coisas no Vietnã. Não dessa conversa sobre uma relação pessoal com Deus. Não, não. Precisamos da grande visão, de um interesse pela condição da sociedade e dos negócios da nação. Assim o velho evangelho foi posto de lado. Os pregadores do evangelho social dizem que você não precisa do miraculoso e do sobrenatural, que o povo primitivo invocava o sobrenatural por pura ignorância. Porém a ciência mostrou que o miraculoso é impossível. Por isso, eles pregam moralidade, boa conduta, a importância da educação e de que sejam inculcados princípios retos. Dizem eles, aspas, faça isso e o mundo ficará perfeito, fecha aspas. Bem, tudo o que quero perguntar aqui é o seguinte, onde está o edifício? Os edificadores disseram, aspas, temos as plantas, temos as especificações, podemos dizer a você exatamente o que fazer. Basta você fazer isso e terá este edifício durável. Terá um mundo perfeito. Com o parlamento do homem e com a Federação Mundial, a guerra será abolida. Fecha aspas. Eles ensinaram o povo a deixar de frequentar locais de culto. Eles disseram que o mundo pode ser melhorado por meio da política. Você não tem necessidade de crer num Deus sobrenatural. Tudo que você necessita fazer é pôr seus ombros na ação política e aprovar atos ou leis do parlamento. Você pode legislar um paraíso, e eles vêm tentando fazer isso. Mas o mundo atual é a resposta a esses edificadores. Que maravilhosos pauradores eles são. No entanto, que fizeram? Onde está o edifício? A que é que esta educação levou? Vejo números que mostram o aumento da delinquência juvenil. Qual tem sido o resultado de todo o ensino ético? Examine as estatísticas nos tribunais do divórcio. Que foi que a civilização produziu? Onde está essa cidade? E a resposta é que não se vê nada. Os edificadores são tolos, são pauradores, são fanfarrões, estão sempre apresentando planos, porém não acontece nada. Oh, permita-me resumir tudo com uma estrofe de um hino. O orgulhoso do homem e a glória terrena, espada e coroa, sua confiança trai. O que ele constrói com zelo e labor, ao pó torre e templo cai.
Não seria isso que está acontecendo com a nossa civilização? O mundo inteiro está apodrecendo e rachando. Não há nele lugar seguro. Não há residência onde você possa sentar-se, ficar tranquilo e contente. O mundo está se despedaçando. Não há nada senão prosa e mais prosa. Oh, a futilidade da prosa dos incrédulos, que não leva a nenhuma edificação. E esta é a única resposta. Mas o poder de Deus, ora vai, ora vem. Meu templo é e minha torre. Joaquim Neander. Pior ainda, estes edificadores não percebem que estão lutando contra o plano e o propósito de Deus. E é isso que, naturalmente, Pedro está procurando esclarecer. Disse ele: Você me pergunta com qual poder e com que autoridade nós habilitamos este homem coxo a andar. E Pedro continuou, aspas, Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Fecha aspas. Versículo 10. Essa é a resposta. Aspas. Vocês não conseguem ver o que estão fazendo? Fecha aspas. Perguntou Pedro noutras palavras. Aspas. Vocês estão desafiando o Deus vivo, estão enfrentando o Todo-Poderoso. Estão tentando edificar e estão ignorando a edificação que Deus faz. Vocês não têm nada, porém a edificação de Deus prossegue. Vocês são tolos que não percebem que aquele a quem rejeitaram é a própria pedra de esquina do edifício. Jesus de Nazaré é o Salvador, é o Messias. Vocês não sabem? Fecha aspas. Perguntou Pedro. Aspas. Por que vocês não leem a sua própria história? Deus anunciou seu plano. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Vê Gênesis 3, verso 15. Aí está a base. Por que vocês não compreendem isso? Leia os seus profetas, vejam-nos apontar para aquele que havia de vir. E ele veio. Ele é a pedra de esquina e vocês não percebem isso. Vocês dizem que querem um edifício. Porventura não percebem que a sua necessidade é de uma, aspas, cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus? Fecha aspas. Hebreus 11, verso 10. Quando é que vocês vão desistir dessa fatal autoconfiança que não produz nada? E quando vão começar a consultar e a dar ouvidos ao arquiteto celestial? Esqueça os seus pequenos projetos que sempre dão em nada e ruem por terra. E humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. Deus revelou seu projeto no jardim do Éden, renovou-o e o tornou mais claro em Abraão, Isaque e Jacó. Com Moisés, ele apresentou as especificações. Leia os seus próprios profetas. Aspas. Vocês, tolos cegos, fecha aspas, disse Pedro, aspas. Este é o projeto de Deus, o edifício de Deus, a cidade de Deus. Você não consegue enxergar que Deus lhes revelou a pedra de esquina, a pedra angular, a única pedra que pode aguentar o peso, resistir às pressões e manter interligadas as paredes? Oh, vocês, edificadores, aí estão vocês interessados em suas nulidades e estão ignorando este estupendo plano de Deus. Ele o colocou diante de vocês e vocês não o viram. Fecha aspas. Oh, a cegueira da incredulidade, a futilidade, sempre dá em nada. Mas, antes de deixarmos este ponto, permitam que lhes lembre isso. Temos aqui uma mensagem que também nos fala das ameaças que estão à espera da incredulidade. As ameaças, os riscos certos e inevitáveis à destruição. Pedro estava dizendo também, vocês não conseguem ver que Deus os está pondo em ridículo? Vocês reduziram a nada esta pedra, que é uma pedra angular, e Deus lhe mostrou a sua loucura. Não conseguem ver? Ele está expondo vocês a si próprios, antes que seja tarde demais. Vocês não conseguem ver que estão lutando não só contra a sabedoria de Deus, e sim também contra o poder de Deus? E esse é um fato que a Bíblia ensina em toda parte acerca dos incrédulos. Eles são como servos do rei Canute, tão confiante em seu grande poder que achava que podia desafiar o oceano. Ele tomou assento e disse, aspas, pare, não chegue mais perto, fecha aspas. Mas as ondas não lhe deram ouvidos e elas invadiram. Pensar que seria diferente era loucura, era estar embriagado de autoconfiança e poder. Contudo,
Essa é a descrição dos incrédulos. Estão combatendo algo que é certo e seguro. Estão se contrapondo a algo que é irresistível. É isso que torna as palavras de Pedro tão desesperadamente graves e urgentes para todos nós. Ouçam, disse Pedro, quem fez este milagre? Deixem que eu lhes diga. Foi Jesus, a quem vocês crucificaram e cujo corpo puseram num túmulo. Ele fez isso. Vocês não conseguiram matá-lo. Ele está vivo e vivo para sempre. A pedra que os edificadores reduziram a nada foi feita a principal pedra de esquina. E essa é a mensagem da Bíblia toda. Antes do dilúvio, o povo ria de Noé. Puseram-no em ridículo. Achavam divertido um homem construir uma arca e ficar dizendo que haveria uma grande inundação. Isso era uma piada maravilhosa. Todos se divertiam. Aspas, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Fecha aspas. Mateus 24, verso 38. Mas isso não mudou nada quanto à vinda do dilúvio. A ameaça de Deus foi posta em execução. Acaso não aconteceu exatamente a mesma coisa com Faraó, o ditador do Egito, que desafiou o próprio Deus? Aí vem ele, perseguindo este pequeno povo e diz, aspas, eu os tenho no meu poder. Quem é este Deus? Eu lhes mostrarei quem é Deus. Eu lhes mostrarei quem tem o poder. Fecha aspas. E lá está ele, contando seus carros de guerra e os seus cavalos e galopando atrás daquele bando de gente. Aspas. Ali está o Mar Vermelho. Eu os peguei, fecha aspas. Não, não. O Mar Vermelho se abre e os filhos de Israel atravessam caminhando pelo leito do mar. E Faraó e seus exércitos são tragados. Os edificadores são mostrados a si mesmos em sua completa futilidade. Veja um homem como Nabucodonosor. Ele se põe como um deus e quer que o povo o adore. Mas Deus golpeia. E lá está Nabucodonosor, qual animal no campo, vivendo com os animais, comendo capim, um monstro. É Deus agindo. Naturalmente, porém, a ilustração mais notável é a que Pedro apresenta ao povo. Em seu amor, misericórdia e compaixão, Deus enviou seu próprio Filho ao mundo. Ele deu sinais da deidade do seu Filho. Até os guardas do templo disseram, aspas, nunca homem algum falou assim como este homem, fecha aspas. João 7, verso 46. Ali estava Deus encarnado, enviado para salvar o mundo, mas os edificadores do mundo o rejeitaram e diziam astutamente uns aos outros, aspas, a única coisa que nos resta fazer com ele é dar-lhe morte, fecha aspas. Então conspiraram, disseram, aspas, se dermos cabo dele, será o fim e poderemos continuar como antes, fecha aspas, e o mataram. Todavia, ele ressuscitou. Aspas, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Fecha aspas. Salmo 118, verso 22. Inúteis pedra, guarda e selo. Os portais do inferno Cristo destruiu. E vão à morte veta o seu ressurgir. O paraíso Cristo abriu. Charles Wesley. Ele rompeu os grilhões da morte, sim, e ressurgiu triunfante da tumba. E ali estava ele ainda em ação. Eles o rejeitaram, porém ele estava ali. Não podemos livrar-nos dele. Deus o fez a pedra principal, a cabeça da esquina. A própria cura do coxo era uma prova absoluta disso. E alguns anos mais tarde, a destruição de Jerusalém foi mais uma prova. Mas as perseguições continuaram. A humanidade não muda. Os imperadores romanos pensavam que podiam exterminar a igreja cristã. Contudo, o que aconteceu? Bem, quanto mais cristãos eles matavam, mais a igreja crescia. Aspas. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Fecha aspas. A pedra que os edificadores rejeitaram sempre se torna a pedra angular. E não seria essa a grandiosa história de todos os avivamentos da história da igreja? Exatamente quando muitos estão confiantes em que o cristianismo chegou ao fim, Deus envia avivamento. A igreja moribunda é despertada, fica novamente cheia de vida, imbuída de poder e parte para novas conquistas. Aspas, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Fecha aspas. Você não pode vencer Deus. Você está lutando contra o eterno e onipotente Deus. E o próprio mundo de hoje é prova positiva de todas estas coisas. A obra dos edificadores é o matadouro em toda a extensão deste universo.
A inteligência e a engenhosidade dos homens e das mulheres, como se gabam da sua ciência e do seu conhecimento, e vejam os resultados. Mas Deus segue avante e continuará indo avante. O Cristo está sendo pregado e homens e mulheres estão sendo salvos. Ele vem, aspas, vitorioso e para vencer, fecha aspas. Apocalipse 6, verso 2. E então olhamos para o futuro, e o que vemos é justamente este mesmo princípio, aspas. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, fecha aspas. À destra de Deus ele se assenta, até que os seus inimigos se sujeitem, a seu comando se inclinem e caiam sob seus pés. Charles Wesley. Incrédulo, você vai vê-lo, aspas. Todo olho o verá, fecha aspas. Apocalipse 1, verso 7. Ele vai voltar. Que os homens e mulheres espertos o ridicularizem, que os edificadores riam dele e o rejeitem, que a filosofia faça mofa dele. Virá o dia em que, aspas, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha aspas. Filipenses 2, versos 10 e 11. Meu caro amigo, você não consegue ver a futilidade disso tudo? Não pode ver a loucura aí presente? Você está desafiando Deus vivo. Ele lhe deu a prova final disso na ressurreição do seu amado Filho. Vocês, tolos, diz Pedro, não pode ver que o Cristo que vocês rejeitaram está vivo? Ele curou este homem. Foi este Jesus de Nazaré e o poder do seu nome que deu a este homem saúde perfeita na presença de vocês todos. Você não pode descartar-se dele. Mate-o, ele voltará. Enterre-o, ele ressuscitará. E ele está sentado à direita de Deus, e todo o poder lhe foi dado. Ele está efetuando o seu programa, as especificações estão sendo executadas em detalhe. Ele conhece os seus, e os está salvando geração após geração, aspas, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, fecha aspas. Romanos 11, versos 25 e 26. Então ele virá e julgará o mundo com justiça, e todos que o tiverem rejeitado sofrerão perdição eterna. Mas os que tiverem crido nele, e que tiverem posto nele a sua confiança, brilharão com ele como o sol, compartirão sua glória eterna, e com ele reinarão.